Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo, com mais um tema esclarecedor. E nesta manhã nós vamos falar, o assunto do tema é frases blasfêmicas. E nós sabemos que o livro santo ele traz uma dura advertência contra aquilo que Deus chama de blasfêmia. E ele chega a mencionar, o próprio Cristo, que a blasfêmia é um pecado muito grave, né? Digno de perdição, né? Que a blasfêmia, principalmente se ela for direcionada ao Espírito de Deus, ou seja, ao Espírito Santo. Então nós sabemos que essas advertências estão contidas nas Santas Escrituras. Mas apesar de tudo isso, as pessoas da terra, elas continuam blasfemando de alguma forma, de outra. Quando a pessoa traz uma blasfêmia contra Deus, é uma palavra torpe, mas a pessoa é uma pessoa ignorante, ela pode trazer consequências desagradáveis. Mas ainda tem um limite de perdão. Mas até para um ímpio, ele tem que ter um limite, né? Tudo tem o seu limite. Tem o limite da maldade, tem o limite da bondade, tem o limite do pecado. Até Deus é limitado. Deus tem o limite dele de ira. E tem também o limite dele de bondade. Nós não devemos ultrapassar o limite de Deus de bondade, né? Deus também é limitado. Mas vamos lá. Vamos citar aqui nesse vídeo alguns casos que aconteceram na Terra, né? E que é do conhecimento de todo o planeta. Frases foram mal colocadas, né? E que Deus não gostou, né? Daquilo que aconteceu, né? Daquela frase, né? E logo aquilo se transformou num prejuízo, num juízo, numa tragédia, né? Recentemente nós temos visto casos, até mesmo dentro do mundo gospel, de pessoas, né? Você vê, por exemplo, os cantores, a maioria deles que começaram no mundo religioso, né? Começaram pela igreja, caso de Marília Mendonça, caso de J.A. e outros cantores, né? Aquela outra Jamile, Anitta, esse pessoal, todos eles começaram esse sertanejo, todos eles, a maioria deles começou cantando na igreja, cantando para Jesus, depois passaram a cantar para o mundo, ou seja, para o diabo. Essa é a verdade, cantou para o mundo é cantar para o diabo, porque não tá de acordo com a vontade de Deus, né? Mas começaram com Deus, depois viraram para o outro lado, né? Diferente de muitos cantores, como Nelson Ned, né? E outros cantores, né? Que eu conheço, que começaram cantando para o mundo, né? Depois passaram para cantar para Jesus, né? Nelson Ned é um dos maiores exemplos, né? Mas nós sabemos que essas frases que foram mal colocadas e trouxeram tragédias, foram coisas que Deus não se agradou. Vamos começar, né? Nós sabemos que, por exemplo, até tem um vídeo na internet, né? Naquela moça que ia para um baile, alguma coisa assim, né? Ia sair com os amigos no carro muito lotado. E sua mãe, na hora da despedida, disse para ela: minha filha, não vai voltar tarde, aquela recomendação de mãe, né? Finalmente ela disse: Deus te abençoe, vai com Deus. A moça respondeu para a mãe, né? Muito esticada,
respondeu para a mãe: ah, mãe, sinto muito. Só se ele for lá no capô, se ele for no pneu do carro, ou no capô do carro, sei lá. Porque dentro do carro meu não tem vaga mais para ele. Então, o que aconteceu? Nós sabemos que o carro capotou, o carro da moça capotou, né? E todo mundo morreu. Agora, o interessante dessa história aí é que lá quando abriram o porta-mala, né? Ela falou isso, né? Só se ele for no porta-mala. Né? Então, o carro ficou só o bagaço. Morreu todo mundo. E o interessante é que quando abriram o porta-mala, justamente onde ela disse que Deus só teria lugar ali no porta-mala, que no outro canto não teria. Ali dentro do porta-mala tinha uma frasqueira com ovos. E o interessante de tudo é que nenhum ovo estava quebrado. Interessante isso, né? O carro estava um bagaço. Por que aqueles ovos não foram quebrados? Mas foi ali que a moça disse que era o único lugar que Deus podia ir. E ele foi ali. E protegeu quem? Aqueles ovos. Né? Então são frases mal colocadas, né? Nós sabemos na história do mundo que o grande navio Titanic, que afundou anos atrás, também teve uma frase, né, mal colocada antes daquele navio deixar o porto ali da Inglaterra, né? Quando o navio estava prestes a apartar ali do porto e aquela coisa toda, aquele cerimonial, e alguém se aproxima ali, assim diz a história, né, do capitão do navio, e disse: capitão, esse navio é seguro? Claro, ironicamente, claro que o navio era seguro, né? Mas ironicamente, alguém perguntou para o capitão se o navio era seguro, e o capitão respondeu de uma forma blasfêmica: esse aqui, seguro? Esse aqui nem Deus afunda. E nós sabemos que não precisou muita coisa para o Titanic afundar. Bastou uma pedra de gelo e o Titanic foi para o fundo do mar. Recentemente, aqui também na nossa nação, nós sabemos da grande tragédia que aconteceu com aquele time de futebol, né? Aquele time de futebol ali da Chapecoense, né? E que caiu lá nas terras colombianas, né? E morreu praticamente todos, escapou 5 pessoas só, né? 5 pessoas escaparam, né? Pelo menos 2, até onde eu sei, eram crentes, eram tementes a Deus. E mais 3 que eram, não se sabe de que religião eram, mas escaparam também, né? 5 pessoas escaparam, né? Uma coisa impressionante, um avião cai lá do céu, fica todos em pedaços e consegue Deus fazer com que 5 pessoas escapem. Mas ninguém percebeu uma coisa que eu percebi. Né? O que você percebeu? Eu percebi antes da partida do avião, antes da partida do time da Chapecoense, que foi muito envaidecida, aquela coisa toda, e a reportagem entrevistando todo mundo, chamaram o técnico da Chapecoense para a entrevista. E no meio daquela euforia de jogo de palavras, ele chegou a dizer: agora eu já posso até morrer, porque já coloquei a Chapecoense nas alturas. Tá aí a resposta. Já posso até morrer. Só que ele não morreu sozinho, né? Não morreu sozinho. Levou um monte de gente com ele. Poderia ser só ele, né? Mas não foi. Eu lembro de uma outra história, baseando nesse tema aí, né? Um avião também estava prestes a cair, né, de uma certa altura. Um avião tinha 2 turbinas, uma estava pegando fogo, o avião ia cair. E o pessoal estava em pânico dentro do avião. E havia um pregador, um pastor, um crente ali dentro do avião. Ele ficou quieto, né? Ele disse: bom, a minha vida está na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Entrou para dentro de uma cabine e foi orar. O clima estava de pânico. E a turbina pegando fogo. E o avião baixando. Ele entrou rapidamente dentro da cabine, lá do avião, um recinto lá, e ele fez a seguinte oração: disse: Senhor,
eu estou em tuas mãos. Eu não sei se esse pessoal também está em tuas mãos. Mas eu sei de uma coisa, só um aqui é culpado da queda desse avião. Então, se isso é um que é culpado, que essa pessoa, o Senhor tire ele, se ele é o culpado. Mas não deixe que todo mundo morra por causa dessa única pessoa amaldiçoada. Olha a oração que ele fez, o pastor. E ele voltou lá para fora. Daqui a pouco a turbina que pegou fogo despencou, caiu, e o avião ficou só com uma turbina boa, né? E foi abaixando devagar e conseguiu baixar, né? Nas praias da Flórida, se não me engano, eu li a reportagem. E todo mundo alegre, feliz, e dando glória a Deus, aquela coisa toda, né? Escapamos. Você sabe, a viagem mais perigosa, o contrário daquilo que eles dizem. Não é a mais segura, não. É a mais perigosa. É pé na cova. Então, no avião, pé na cova. Se recomende a Deus. Se cair, acabou. Então, quando o pessoal chegar, começar a desembarcar, todo mundo alegre, chorando ainda, na descida, ali na escada do avião, na descida do avião, um senhor, um cidadão com uma maleta na mão, uma pasta presidente, foi descendo. Daqui a pouco ele caiu e morreu de parada cardíaca. E o Espírito veio e disse, era esse aí, o amaldiçoado. Quer dizer, todo mundo ia morrer por causa dele. Então a oração do pastor foi respondida. Morreu só aquele que tinha que morrer. Mas ia morrer todo mundo junto. Mas porque houve uma intercessão, houve uma oração intercessória de um filho de Deus. E Deus ouviu e intercedeu. Então são frases, né, que você pode até não levar a sério. Eu sempre digo aqui na minha igreja, com Deus ninguém brinca. Eu tenho todo tipo de pecado que você possa imaginar, pelo menos já cometi lá no passado. Hoje já, graças a Deus, eu sou um pecador que luta o tempo todo contra, mas já cometi muitas coisas erradas no passado, como todo mundo. Tá? Mas eu sempre digo uma coisa, eu nunca toquei no céu, eu não toco no céu. O meu pecado tem que ficar aqui, nossos pecados tem que ficar aqui nessa atmosfera. Mas tem gente que ultrapassa esse limite, achando que é alguma coisa que não é. Então passamos de pobres pecadores mortais, né? Mas a petulância, né, de alguns fazem que ele se levante e toque lá no céu. Como Nimrod tocou e Deus derrubou a torre dele, né? E tantos outros, né, que tocaram no céu. Não toque no céu. Já basta os pecados cotidianos da carne que nós cometemos aqui nessa atmosfera. Ainda temos que nos levantar e tocar no céu? Não faça isso, né? Mamonas assassinos. Outros que foram castigados, né? Por quê? Por quê? Eram filhos de crentes, eram crentes, né? Aí gravam um CD com baixaria, gravam um CD promovendo homossexuais, gravam um CD mostrando que o homossexual era um super-herói, um Robocop gay, um super-herói gay. Muitas crianças já diziam, não, quando eu crescer eu quero ser um Robocop gay, sem saber o que era aquilo, pô. Agora, eles nem sequer eram homossexuais. Imagine uma baixaria dessa. Já seria terrível se eles fossem. Mas eles nem sequer eram, mas promoviam. Né? É como se a pessoa não fosse ladrão, alguma coisa assim, mas promovesse os ladrões. A mesma coisa. Eu estou falando em termos de Deus, não em termos de lei de homem. Na lei dos homens está tudo bem. Mas eu estou falando aqui, olha. Estou falando aqui, baseado na lei de Deus. Estou falando dos crimes que Deus não suporta, pecado que Deus condena. É isso que eu estou falando. E você sabe o que aconteceu com os Mamonas, né? Você sabe, né? Aí eu peguei o CD deles uma vez e fui ler. Eu trabalhava numa discoteca e eu peguei o CD e eu vi lá como é que está o que escreveram na contracapa do CD, né? Agradecemos a Deus por Deus nos colocar nessa posição, pelo sucesso, papapá. Você vai agradecer a Deus por causa da sua baixaria? Você vai para a prostituição e vai depois agradecer a Deus porque você está faturando alto naquele jogo de prostituição? Porque aquilo é uma prostituição espiritual contra Deus. Aí ficasse neutro, não tocasse no céu. É como se Deus apoiasse a baixaria. Mas Deus é amor, mas de Deus ninguém zomba. Tem duas frases, Deus é amor, é verdade. Mas tem a outra, mas dele ninguém zomba. Pelé, o que Pelé disse de Deus?
Pelé disse que ele era mais famoso do que Deus, ou seja, de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus. E o que aconteceu com Pelé? Já nem está mais aqui, né? Na sequência disso que ele falou, muitas coisas graves aconteceram com ele, morte de filho, e a doença dele se agravou, enfim. Outro que também blasfemou de Jesus Cristo, John Lennon. A mesma frase de Pelé, sou mais famoso do que Jesus Cristo. Não demorou muito, parece que 3 meses depois um segurança chegou lá e disse, tu é famoso, é? Mas tu é mortal. Deu um tiro nele. Inexplicavelmente. Então são frases que você tem que respeitar. Você não pode sair falando coisas contra Deus. Você tem que respeitar Deus. Né? Deus não é nosso parceiro para a gente sair abrindo a boca. Se você é ignorante, não conhece a Deus, meu amigo, meu irmão, então fique quieto. Você não conhece. Né? Porque no dia que você conheceu, você não vai blasfemar dele. No mínimo você vai ficar quieto, em silêncio. Né? Você diz isso, porque você não conhece, tudo bem. Se você vai mexer com quem você não conhece, você vai mexer? Você vai mexer com uma pessoa que vai passando aí que você não conhece. Vou mexer com aquele camarada aí. Se aquele camarada ali te der um tiro, tá vendo só? Então você não conhece Deus, não mexa com Deus. Você não gosta de Deus, não mexa com Deus. Você não quer Deus, não mexa com Deus. E tudo irá bem para você, até certo ponto. Mas se você abrir a boca contra ele, blasfemar, você vai pagar um preço, né? Você vai morrer fora do tempo, está escrito aqui. Você vai morrer fora do tempo. Se você blasfemar de Deus, você vai morrer fora do tempo. Se você amaldiçoar sua mãe, você vai morrer fora do tempo. Amaldiçoar seu pai, vai morrer fora do tempo. For um rebelde contra Deus, vai morrer fora do tempo. For um rebelde contra pai, contra mãe, vai morrer fora do tempo. É o livro santo que diz. Acabou-se, né? Atualmente eu tenho visto aí essas guerras que estão girando aí, que vão girar para dentro do Apocalipse, né? Para dentro da terceira guerra, mas ainda não chegou no clímax, né? A guerra, por exemplo, da Palestina, você vê o mundo todo, particularmente o Brasil, todo fechado com Israel. Israel tem direito de se defender, sim, tem. Mas Israel está fazendo uma matança desgraçada, pô. Israel já vai aproximadamente para 40 mil pessoas. Né? Quer dizer que morreram 1.500 judeus. Agora o contra-ataque de Israel para se vingar, matando 40 mil pessoas. Já está encostando, está avançando. Se não parar, vai ultrapassar os 40 mil, vai para 50 mil, 100 mil, enfim. Não para. Agora, você não vê ninguém ali que você possa dizer que está aqui um criminoso, que Israel matou. Você vê criança, pô. Eles nem fazem a filmagem para o mundo ficar sem saber o que está acontecendo ali. Pô. O choro das crianças, o choro das mulheres, o choro dos velhos, das pessoas humildes, dos inocentes, pô, e ninguém diz nada. Nesse ponto aí, se tem uma coisa que esse presidente nosso, falastrão, né, está falando a verdade, é quando ele diz que os judeus são assassinos, são verdade mesmo. Ou ele está mentindo? Ou aquilo é ficção, não é ficção. Israel não está matando ninguém, isso aqui é uma ficção, pô. É fake news. É fake news, né? Então vai lá para a Palestina, vê o destroço como está lá, né? Vai lá para a Palestina, vai morrer de fome, vai morrer explodido lá. Vai lá bater os filhos para morrer explodido lá na Palestina. Agora outra coisa, por que os cristãos têm tanto amor pelos judeus? Me explica. Quem são os judeus? Um povo perverso que nunca se firmou na verdade, né? E quando era para se firmar na verdade, quando o próprio Deus visitou eles, eles pegaram Deus e colocaram na cruz. É um povo bom. É esse o povo que nós batemos palminha, os assassinos do nosso Salvador, os assassinos do nosso Deus. Você aplaude? Você concorda? Agora pergunta se eles estão arrependidos. Pergunta. Quem é que chama Jesus Cristo de porco nas redes sociais? É brasileiro? Não, é judeu, né? Eu perguntei para um árabe nas redes sociais, um islâmico, que todo mundo diz que os islâmicos não prestam. Disse, sim, mas eu perguntei deles, quem é Jesus para vocês, islâmicos? Ele trouxe a resposta. Irmão, Jesus para nós é um grande profeta. Pergunta para os judeus quem é Jesus.
e vão dizer, não passa de um porco. Tá vendo? Você não sabia disso não, meu amigo, meu irmão? Se você não sabia, saiba agora. Pare de estar aplaudindo os assassinos do nosso Salvador, né? Ore por eles, tudo bem. Ame eles, tudo bem. Mas não aplaudam o assassinato deles. Não aplaudam as atitudes assassinas dos judeus, né? Porque eles dizem uma coisa, mas eles não fazem. Eles se postam como santos, mas santos eles não são e nunca foram. Se você quer saber mais, judeus daqui uns dias, quando descer 2 testemunhas em Israel, Moisés e Elias, o legislador deles, o mestre deles, o mestre da Torá, o que eles vão fazer? Vão matar todos os 2. Sou eu que estou mentindo? Então confere aqui na escritura lá no Apocalipse. Vocês não vão matar Moisés e Elias, os 2 profetas que não morreram. Pois é, vão ser mortos. Aonde? Na Rússia. No Brasil? Não. Lá na praça de Jerusalém. É bonzinho esse povo? Então preste atenção. Não abra a boca contra Deus. Não vá abrir frases blasfêmicas contra Deus. Nós temos muitas, se nós for fazer uma pesquisa, vamos encontrar centenas de pessoas que blasfemaram e nem estão mais aqui. E aqueles que blasfemaram já não estão mais aqui conosco. Podiam estar? Podiam. Podiam estar, mas o livro santo diz: o que blasfemar contra pai, contra mãe e principalmente contra Deus, vai morrer mais cedo. Então é melhor que a gente fique quieto, tá? E que a gente leve a Deus em consideração, respeite Deus, né? Nós temos tão pouquinho do Senhor, nós temos tão pouquinho, nossa fé é tão pequena, nossa unção com Ele é muito pequena, mas viva disso. Nós não podemos ter muita coisa dele numa atmosfera tão macabra, numa atmosfera tão pecaminosa. Como é que eu vou ter tanta coisa de Deus numa atmosfera dessa? Eu só tenho um pouquinho, uma faísca, mas essa faísca não pode apagar. É ela que pode incendiar o mundo todo. Ele está vindo aí, né? Esse vídeo aqui é um vídeo assim um pouco diferenciado, né? Porque eu ia falar do clima da guerra, do próximo vídeo, se Deus der graça, vamos falar continuar falando sobre as profecias e aquilo que está acontecendo no mundo, né? Porque esse mundo, ele não vai melhorar e nem vai entrar em paz mais. Acabou para o mundo. Acabou a história do mundo. Nós estamos na contagem regressiva para o juízo final. E os pilares, os detalhes, os protagonistas estão todos colocados nos seus assentos, esperando só a hora de terminar com tudo isso. Deus promete que seus filhos, Ele protegerá e os tirará daqui. De que forma, de que maneira, eu não sei. Mas Deus prometeu, Deus vai cumprir. Assim diz o Senhor. Fica com Deus, meu amigo. Fica com Deus, meu irmão. Não esqueça disso. Com Deus não se brinca. De Deus ninguém zomba. Porque toda palavra torpe que o homem pronunciar contra Deus, dessa ele dará conta no dia do juízo. Assim diz o Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor nosso Deus assim permitir.